Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo de como receber uma lista de parâmetros de uma função. Nós aprendemos que não é preciso fazer nenhuma alteração numa função para que essa tenha a capacidade de receber uma lista de parâmetros. Logo, o que nós temos que fazer é tratar essa lista de parâmetros que está sendo passada. Nós já estudamos como que nós podemos fazer para acessar um parâmetro definindo a posição do mesmo no array. Agora, nós vamos invocar uma função que retorna a lista de parâmetros que foi passada para a nossa função. E então, como nós estudamos, a função funcGetArg é utilizada quando nós sabemos qual é a posição do parâmetro na lista. Agora nós vamos implementar uma função que é capaz de receber uma quantidade variável de parâmetros e processar todos que foram passados. E então, para que seja retornada a lista de parâmetros, nós devemos invocar a função funcGetArgs. No caso, o args agora está no plural. Já, se nós quisermos saber a quantidade de parâmetros que foram passados, nós temos que invocar a função funcNumArgs. Para nós estudarmos como manipular a lista de parâmetros que foi passada, nós vamos implementar uma versão da nossa função soma, que é capaz de somar todos os valores que foram passados. E então, vamos utilizar a palavra-chave function, vamos dar o nome para essa função de soma tudo, abrimos e fechamos parênteses, abrimos e fechamos chaves, e então, aqui nós temos a definição da nossa função. Agora, nós vamos declarar uma variável de nome lista, e a esta nós vamos atribuir a lista de parâmetros. E então, vamos invocar a função funcGetArgs. Então, o que nós estamos fazendo aqui é atribuindo a lista de parâmetros que foi passada à nossa variável lista. Ou seja, nós temos que a função funcGetArgs retorna a lista de parâmetros, e então, nós estamos atribuindo a lista de parâmetros para a nossa variável lista. Agora, o que nós temos que fazer é percorrer todos os elementos da nossa lista e então realizar a soma de todos os valores. Inicialmente, vamos percorrer a lista utilizando o laço de repetição normal. Logo em seguida, nós iremos implementar utilizando forEach. Vamos definir uma variável que irá conter a quantidade de parâmetros que foi enviada. Então, vamos chamar a nossa variável de quantidade e a essa nós vamos atribuir a quantidade de valores que está sendo enviada. Então, funcNumArgs. Ou seja, a função funcNumArgs retorna a quantidade de parâmetros que foi passada. Nós temos que a nossa variável lista contém a lista de parâmetros que foi passado para a nossa função e a nossa variável quantidade contém a quantidade de parâmetros. Feito isso, vamos definir a nossa função for, abrimos e fechamos parênteses, vamos definir uma variável de nome x e inicializar a mesma com 0. Feito isso, vamos dizer que esse laço deve ser repetido enquanto o valor da nossa variável x for menor do que quantidade. Ou seja, enquanto que o valor da nossa variável x for menor do que a quantidade de parâmetros passados, nós temos que esse laço deve ser executado. Vamos colocar um ponto e vírgula e, por fim, vamos incrementar uma unidade à nossa variável x a cada ciclo. Feito isso, abrimos e fechamos chaves e agora nós já podemos realizar a soma. E então, vamos ir aqui acima e vamos declarar uma variável de nome total e vamos inicializar a mesma com o valor 0. Feito isso, vamos definir aqui na nossa função que a nossa variável total é mais igual do elemento da nossa lista que nós estamos iterando. Então, lista, abrimos e fechamos colchetes e definimos a variável x. Ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. E então, nós temos que essa aqui é a implementação para nós somarmos todos os valores que foram passados como parâmetros. Ou seja, nós temos que através do laço de repetição for, nós declaramos uma variável de nome x e inicializamos a mesma com 0. Feito isso, nós definimos uma condição e nessa nós dissemos que enquanto o valor de x for menor do que a quantidade de parâmetros passado, esse laço deve ser executado e a cada ciclo deve ser incrementada uma unidade a nossa variável x. Feito isso, nós definimos que em cada ciclo, o valor da respectiva posição da nossa lista, ou seja, quando x for igual a 0, nós vamos estar acessando o elemento 0, quando x for igual a 1, nós estaremos acessando o elemento 1, e assim por diante. E então, a cada ciclo, nós queremos somar o elemento ao valor total da soma. Por fim, vamos imprimir a soma de todos os parâmetros que foram passados. E então, abrimos e fechamos aspas, e vamos escrever aqui, a soma de todos os parâmetros é, dois pontos espaço, concatenamos essa string com o valor da nossa variável total. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Por fim, nós temos que invocar a nossa função soma. E então, vamos ir aqui abaixo, vamos invocar a nossa função soma tudo e vamos passar uma lista de parâmetros. E então, vamos passar a lista de parâmetros 1, 2 e 3. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Mandamos executar. E olha só, nós temos que foi impresso que a soma de todos os parâmetros é igual a 6.
Ou seja, nós temos que nós passamos uma lista de parâmetros, como também nós definimos uma função que recebe essa lista de parâmetros, e em seguida soma todos os valores que foram recebidos e, por fim, imprime o total na tela. Então, nós acabamos definindo uma função que pode receber uma quantidade variável de parâmetros. Ou seja, se nós colocarmos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos que agora a quantidade de parâmetros foi alterado, porém, como nós estamos trabalhando com a estrutura for, nós temos que ainda assim todos os valores serão somados. Vamos mandar executar e olha só, nós temos que a soma de todos os elementos no intervalo de 1 até 6 é igual a 21. Então, nós devemos trabalhar dessa maneira aqui em todas as vezes em que nós não soubermos a quantidade de parâmetros que será passado para a nossa função. Por fim, vamos implementar o nosso laço de repetição utilizando a estrutura FOREACH. Então, vamos ir aqui, vamos pressionar Enter, marcamos essa linha como comentário, e em seguida pressionamos Enter, e então vamos definir a nossa função FOREACH. Vamos dizer que nós queremos iterar uma coleção utilizando o laço de repetição FOREACH, abrimos e fechamos parênteses, vamos definir qual é a lista que nós desejamos iterar, então nós temos que o nome da nossa lista é igual a lista, e vamos dizer que a cada ciclo deve ser definido um elemento para a nossa variável de nome item. E então o que nós temos que fazer agora é alterar aqui no nosso código, e então vamos definir que a soma deve ser realizada utilizando a nossa variável item. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. E então o que nós fizemos foi utilizar a estrutura de repetição FOREACH. No cabeçalho dessa estrutura, nós definimos que nós queremos iterar todos os elementos que estão contidos no nosso array lista, e a cada ciclo nós dissemos que um elemento deve ser atribuído à nossa variável item. Feito isso, nós utilizamos o operador de mais igual para dizer que a cada ciclo o valor de item deve ser somado ao valor contido na nossa variável total. Mandamos executar. E como nós podemos ver, foi impresso aqui na tela 21, ou seja, nós acabamos de definir uma função que soma todos os valores com a estrutura de repetição for, como também nós definimos uma função que soma todos os valores utilizando a estrutura de repetição FOREACH. Então é isso aí, pessoal. Como a gente pôde ver, receber uma lista de parâmetros com PHP é uma tarefa bastante simples. Logo, a única coisa que nós temos que fazer é definir uma estrutura que processe todos os itens que estão sendo recebidos. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!